gostaria de agradecer à Escola de Comunicação, Artes e Design, que aceitou a proposta. Lembro quando eu mandei um e-mail para a decana, Cristiane Mafacioli, falando, vamos fazer um espaço para a gente conversar sobre música, já que no nosso nome de escola tem a palavra arte, artes. Então, agradeço à escola, também ao Laboratório de Conteúdo e o Laboratório de Eventos e Relacionamento, que deram um super apoio aí para a gente conseguir fazer essa nossa conversa. Então, vamos direto, né, ao Tiziano. Então, o Tiziano, antes de apresentar lá o currículo, uma mini bio do Tiziano, né? Estava pensando sobre isso, enfim, fiquei curioso, enfim, tem o famoso pintor Tiziano, mas eu fui, o que significa o nome Tiziano? Aí, em latim, significa venerável, sagrado, bem-aventurado, né? Então, para deixar o Tiziano convencido, eu disse, vou abrir falando o que significa o nome dele em latim. Se ele vai, ao longo dessa conversa, provar que é tudo isso, é outra história. Mas no papel, no currículo do Tiziano, né, o Tiziano é professor universitário, doutor em comunicação pela PUC, sound designer, compositor, remixer, pesquisador, produtor musical, e aí a gente depois vai abrir espaço dentro desse produtor musical para a questão do e-producer, enfim, que o Tiziano tanto fala. Então é uma mini bio do Tiziano, a gente é um cara aí tarefas. E autor do livro Mitologia Musical, Estrelas, ídolos e celebridades vivos em eternidades possíveis. A ideia aqui eu conduzir. Quem tiver alguma pergunta, alguma questão para levantar, fique à vontade. Prefiro, acho que use o chat, que aí eu encaminho a pergunta. Acho que funciona melhor, por uma questão de ritmo. Tá? Então, mas fiquem à vontade, a ideia, como eu falei, é um espaço para a gente conversar. Para começar, então, agradecer ao Tiziano, né, que fiz o convite na hora, ok, é comigo, vamos nessa. E é bom, nesse mundo corrido, incrível que pareça, a gente, né, talvez mais em casa, no momento de pandemia, e mesmo assim, né, eu falo com as pessoas, todo mundo com a agenda muito cheia. Então, agradeço ao Tiziano poder estar aqui com a gente nesse momento. Tiziano, eu queria começar a conversa contigo focando em 2 acontecimentos recentes, né? Enfim, vou conduzir um pouco porque a minha formação é jornalismo, quase que uma entrevista, assim, mas quero a ideia de bate-papo mesmo. O primeiro acontecimento, assim, registro que eu faço é que na última sexta-feira, John Lennon, se tivesse vivo, né, faria 80 anos. Eu sei que tu gosta de Beatles, enfim, mas a minha pergunta, assim, a história dos Beatles está muito bem contada em, né, centenas de livros. Com a tua experiência, a tua visão sobre a música, hoje, se a gente transportasse, se isso fosse possível, uma máquina do tempo, sei lá, os Beatles seriam geniais no contexto de hoje? O que tu me diz sobre isso? Bom, então queria começar agradecendo o convite do Mércio, dando os parabéns para ele e para a Famecos por esse projeto, que eu acho assim, gente, a gente que está aqui hoje, né, eu sei que, claro que muitos de vocês também vão aproveitar a oportunidade para as horas complementares que vocês precisam, mas vocês estão me ouvindo? Acho que tá bem Tranquilo? ok, para mim tá bem ok, cara. Beleza, tá, só Vou para contar para testar. todos. É porque tá pintada a tua janelinha, por isso que eu fiquei achando que vocês não estavam me ouvindo. E então eu acho que é muito importante esse tipo de espaço para a gente poder conversar. Eu sinto muita falta da gente ter mais esses espaços de saraus, de conversa, de literatura, de música. Eu acho que a cidade é uma cidade que tem uma produção cultural bastante forte, mas muitas vezes, aliás, historicamente se articula muito mal, né? Por isso que a gente sempre emplacou poucas coisas daqui para o resto do Brasil, porque a gente é muito bicho do mato, é uma coisa meio gaúcha de ser. E acho bem importante a gente poder estar, então, nesse momento aqui conversando juntos. E a primeira coisa que eu queria falar, então, respondendo para o Mércio, agradecendo da pesquisa, né, que ele foi fazer sobre meu nome, Tiziano era um pintor italiano, né? Também era um guerreiro romano, mas na verdade o meu nome não tem nada a ver com isso. O meu nome se chama Tiziano porque o meu tio se chamava Tiziano, que é o Tiziano que se escreve com um Z, como é o correto na Itália.
E é uma história, eu até posso dizer tragicômica, assim, eu não conheci ele, ele morreu quando ele tinha 15 anos, eu não era nem nascido. E o meu pai e ele e a família deles vieram da Itália, e ele morreu afogado no Guaíba. A pessoa veio da Itália para cá para morrer afogado no Guaíba, não dá para querer, né? Então a homenagem foi em relação a isso, né? Eu tenho bastante carinho por essa homenagem e também eu fico muito feliz porque de São Paulo do nome que tu joga no Google e só aparece eu. Então isso é uma vantagem que eu tenho competitiva para mim para ser encontrado nas redes para fazer as coisas também. Então agradeço aos meus pais por ter um nome não comum. E eu até o Mércio tinha me comentado um pouco, mais ou menos, sobre o que ele queria conversar, e na corrida agora eu não peguei nada do John Lennon para mostrar aqui um disco, uma coisa assim, uma foto, né, dos Beatles. Eu acho assim, o John Lennon, quando morreu, ele tinha acabado de gravar o Double Fantasy, né? E que é um álbum que foi bem polêmico, porque ele resolveu dividir o álbum todo com a Yoko Ono, que muitas pessoas acham que é uma pessoa desqualificada, que foi a que causou o fim dos Beatles e tal, quando na verdade, embora eu ame Beatles, eu já falei várias vezes para quem é meu aluno que a Yoko Ono é muito mais artista do que todos os Beatles juntos. É que as pessoas não conhecem a história dela, não pesquisam a história dela. Ela tem uma história ligada com arte contemporânea muito forte. E ela fez várias obras muito incríveis. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver uma exposição dela que aconteceu em São Paulo, não sei se foi há 2 ou 3 anos atrás, e eu fiquei muito emocionado. Claro, era uma réplica que eu vi, né, mas de uma obra dela, que, entre outras coisas que estava lá, tinha a obra que fez o John Lennon se interessar por ela, que era uma obra que tu subia numa escada, tinha uma escada para subir, uma escada, não uma escada de casa, uma escada dessa de se apoiar, que nem para trocar uma lâmpada, assim, então tu te apoiava nessa escada e subia, e tu tinha que chegar numa altura praticamente no teto, e aí no teto tinha pendurado um barbante, uma corda que estava presa no teto, e na ponta desse barbante estava preso uma lupa, e no teto tinha uma coisa minúscula escrita assim, que tu só conseguia enxergar se tu botasse a lupa e olhasse para ver o que estava escrito lá. E aí estava escrito yes dentro na palavra que estava escrita ali, que é para ver como a gente tem que fazer muito esforço, às vezes, para pensar positivo, e que às vezes as coisas positivas elas exigem, né? Pensamentos positivos, por exemplo, exige que a gente cultive eles e se esforce um pouquinho também. Dá para ter 1 milhão de leituras dessa obra, mas eu fiquei bastante emocionado de ter visitado essa exposição. E então, assim, enquanto fã do Lennon, esse álbum pode ter incomodado muita gente porque ele resolveu dividir o álbum inteiro com ela. Então, ele canta uma faixa, ela canta outra, ele canta uma faixa, ela canta outra. Vocês também já devem ter ouvido reclamação, brigas e tal, que o Yoko Ono só grita, né? Ela não canta, na verdade ela canta também. Ela criou um estilo que é uma provocação, que ela faz um vocalize bem forte com a voz. É um estilo próprio que ela desenvolveu, uma linguagem que ela desenvolveu para trabalhar. Que claro que se eu for analisar em relação à minha melodia lá, Paul McCartney, eu vou achar completamente sem pé nem cabeça e vou achar que não é arte, que não é nada. É que nem aquelas discussões que a gente tem da arte contemporânea se a gente está olhando para o lixo ou para a arte, né? Vocês todos já devem ter discutido isso. Acho que todo mundo que está aqui já deve ter cursado História da Arte, né? Seja até a galera da arquitetura também tem, então, né? A galera da PP tem, do jornal tem. Enfim, mas essa pergunta do Mércio de como estaria o fulano agora, né? Esse álbum é um álbum que eu acho muito bom. Até algumas coisas da Yoko eu também gosto, mas ele tem composições muito fortes. Na verdade, o John Lennon, eu acho que ele nunca conseguiu lançar um álbum inteiro fantástico, assim, o álbum inteiro de cabo a rabo é genial. Eu acho que ele tem bons momentos em vários álbuns, mas ele não é uma coisa parecida com os Stones, assim. Não tem um álbum que é top, assim. Que é ao contrário dos Beatles. Os Beatles, praticamente todos os álbuns são incríveis, né? Tirando a unanimidade para muita gente, que é o Sgt. Pepper's, que eu também acho que é um trabalho fantástico. Mas quando a gente fica nessa pergunta do que a pessoa estaria fazendo agora, é a mesma pergunta que a gente poderia fazer: Jimi Hendrix estaria completando tantos anos agora, o que ele estaria fazendo? Bom, sempre que um artista morre, né, seja um artista de cinema, um artista de rádio, de teatro, de TV ou um músico, gera essa comoção na gente, né? Isso é normal quando algum artista morre, né? A gente vê picos de venda de álbum, vê picos de streaming de faixas, né? No Spotify, por exemplo, tal.
dá essa sensação de perda do tipo, bah, agora o cara não vai fazer mais nada mesmo, né? A pessoa não vai produzir mais nada. E, na verdade, o Hendrix, que é um dos caras que eu mais admiro no mundo, é um dos meus ídolos, assim, ele, por exemplo, fazendo uma comparação, ele gravou 3 grandes álbuns, né, os 3 principais álbuns dele, e gradativamente eles foram começando a piorar. E quando chegou no 4º ali, que foi um álbum póstumo, já estava começando a não funcionar. Então eu acho que ele morreu na hora certa. Assim como eu acho que o Jim Morrison morreu na hora certa, o Janis Joplin, eu sempre gosto de brincar sem aula, né? Já que a gente está num papo informal, posso falar um pouquinho de palavrão aqui. Eles morreram antes de fazer merda. Esse é o ponto, né? Então, claro que eu estou sendo muito cruel, né? Eu estou sepultando as pessoas que depois que elas fazem um trabalho bom, elas nunca mais podem se reinventar, né? E a gente sabe que isso é mentira, porque um dos casos que eu estudei na minha tese, o próprio David Bowie, ele teve uma fase muito ruim nos anos 90, e antes de morrer ele lança 2 álbuns absolutamente fantásticos, incríveis, né, até um álbum que até performou com a morte dele também. Eu acho que os Beatles, muitas pessoas, é engraçado, porque eu já conheci mais de uma pessoa que não gosta de Beatles porque acha que Beatles é muito boy band, é muito coxinha, né? E aí, fazendo a comparação que sempre acontece, prefere os Stones, porque é uma coisa mais suja e tal. E eu mesmo me queixo muito da música pop brasileira atual, né? Essas coisas tipo Ana Vitória, que eu tenho pavor, assim, que é essa coisa meio, né? Essa coisa meio molenga, assim. Mas se a gente parar para pensar, os Beatles também eram um pouco molengas em alguns aspectos, né? Então, eu acho que não tem, é tudo uma especulação se ele estaria bem ou mal, o que estaria fazendo ou não, né? Mas o nosso colega Gervásio publicou uma coluna na Zero Hora dessa semana, acho que foi ontem até, dizendo que viu uma foto do vocalista do Sex Pistols com uma camisa ovacionando o Trump, né? Que é uma coisa que, como eu concordei com a coluna dele, é absolutamente incoerente. Um cara que era contra o sistema, um cara que tocava pau até na própria monarquia, de repente se vê tão transformado assim a ponto de estar usando, né, uma camisa em favor do Trump. O Gervásio até discute se isso poderia ser uma ironia ou não, mas na verdade o que se percebe é que parece que não é uma ironia e é um fato real. Então a gente muda muito com o passar da vida, né? Eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era, né? Antes, eu estou chegando perto dos 50 anos, né? Fico olhando para trás assim. Me arrependo de muita coisa por não ter a cabeça que eu tenho agora, antes que eu teria aproveitado diferente, mas é o tipo de choro de leite derramado que todo mundo aqui vai ter uma hora na vida, isso faz parte, né? Mas enfim, eu acho que não sei se o John Lennon o que queria estar fazendo exatamente. Acho que com 80 anos, não sei se você está gravando ainda também, acho que talvez aposentado, se estivesse vivo. Mas se os Beatles seriam relevantes, eu acho que Beatles é uma banda que existe um fenômeno que a gente enxerga em outras bandas como o Kiss, por exemplo, que vai passando de geração para geração, é quase uma herança que vai passando. Tanto é que eu tenho alunos bem jovens, né, alunos de 18, 19, 20 anos, que eu sei que foram no show do Paul, por exemplo, aqui, que a gente sabe não é Beatles, mas, enfim, tocou canção dos Beatles e se emocionaram bastante, porque as músicas dos Beatles, elas conseguem ter uma força narrativa muito grande e elas conseguem ser atemporais. Isso é uma coisa que faz uma obra durar com o passar do tempo, né? Então, eu acho que funciona a estratégia, né? E, acho que a gente tem artistas que estão trabalhando mais com crítica. Os Beatles, eles acabaram ficando uma banda mais crítica ali. Essa transformação crítica vai começar a acontecer ali a partir do Revolver e vai estourar no álbum branco, né, que é quando eles estão realmente bem críticos, embora tenha sido o álbum que eles gravaram todos separados e brigados e tal. E eu não sei se vocês sabem que um dos fatores que fez os Beatles mudarem da boy band para bad band, vamos colocar assim, foi 2 acontecimentos, né, os 2 ligados à mesma coisa, que foi quando eles conheceram o Bob Dylan. E o Bob Dylan, que era um cara que eles admiravam, fez 2 coisas. A primeira coisa que ele fez, ele apresentou a maconha para eles, e isso mudou bastante a cabeça deles, né? Eles eram mais purinhos antes, e a partir da maconha eles se transformaram, né? Reparem que eu não estou fazendo nenhuma apologia a usar drogas para se transformar, eu estou só relatando um fato histórico. E
acima de tudo, o Bob Dylan falou para eles assim, vem cá, quando é que vocês vão parar de fazer esse monte de musiquinha merda que vocês fazem e cantar alguma coisa relevante de verdade? Então, esses dois choques que o Bob Dylan deu neles gerou essa transformação para eles irem para essa questão toda do que vai desaguar no álbum branco depois, que é o álbum mais crítico deles, né? Mas assim, Tiziano, eu acho que é interessante a gente pensar que nós estamos em 2020, a permanência dos Beatles. Também não, essa permanência não está pela música, vou dizer assim, ó, não é que se faça música pior hoje, mas se a gente às vezes compara algumas coisas, parece que a música ela também se banalizou demais. Ser original hoje eu acho que é muito difícil. Meio que a gente vive alguns chamam de pós-orgia, onde tudo já foi feito. Então ser original, né, como os Beatles talvez conseguiram no início, os Stones, porque o certo é que é uma permanência deles, né? E aí eu queria entrar numa questão um pouco assim que tu toca no teu livro, como eu falei, pô, você tem que abrir falando de dois acontecimentos, um era os 80 anos do Lennon e o outro seria a morte do Ed Van Halen, do guitarrista, semana passada. E aí eu te pergunto, tem espaço ainda para um novo Ed Van Halen? Quem é que dá bola para esses Guitar Hero que tocam pra caramba? Esse eu tô preparado aqui, ó. Esse eu vim preparado. Gosto aqui, muito ó, desse disco. mão. Não sou um cara que escute Na verdade, Van não era esse Halen álbum. atualmente. Não era esse disco. Mas não era o disco que eu queria mostrar, mas porque o que eu queria mostrar era esse disco para mim é o Sgt. Pepper's deles, né? O álbum fundamental. Que a gente mas eu queria mostrar assim, né? Eu, por exemplo, né? Eu gosto muito de música eletrônica. Eu não acho que isso a gente é meio parecido assim, não tem muitos preconceitos, embora acho que tem música que é ruim às vezes mesmo. E até falei que aqui o protagonista é o Tiziano, mas só contar uma história muito rápida, né? Uma vez eu estava, enfim, com meus estagiários e uma aluna queria, agora já é um cara até, já tá velho também, o Mob, que era muito ligado à música eletrônica, e ela precisava de uma música do Mob e pediu para todos os outros estagiários, só para mim não. Aí eu disse para ela, tá, só porque eu sou um cara que sou velho aqui, para tu saber, eu tenho toda a discografia. Tu foi a única pessoa da sala que tu não pediu. Só porque eu sou velho, eu não posso gostar de algo eletrônico. E eu sou um cara que gosta pra caramba, porque em físico tem música dos anos 80, onde isso cresce muito, né? Mas voltando a essa questão, tem espaço para se criar novos mitos na música? Tudo é efêmero. Por exemplo, o Van Halen, né, que seria, acho que é a pronúncia correta, eu não vejo espaço mais nesse mundo para ter um novo herói da guitarra, né? Pela maneira que se pensa a música hoje, talvez. Né? E tu estudou isso, né? Porque o teu livro fala essa questão de eternidade, de o cara ser um artista completo e, a partir disso, garantir uma eternidade. É possível isso hoje? Nós vamos ter outros aí, guitarristas, que vão ser famosos, que os adolescentes vão ficar querendo tocar igual? Talvez alguns de vocês tenham acompanhado, né? Quem me segue no Insta e tal. Eu publiquei uma coluna no Caderno Doc da Zero Hora desse fim de semana, exatamente falando um pouco sobre isso. Né? Na verdade, eu peguei um gancho da Lady Gaga, que estava se queixando que estava sobrecarregada e se sentindo mal e tal, e a partir disso eu escrevi um artigo tocando em alguns pontos do meu livro, da minha tese. O nome do meu livro, né, como o Mércio falou, ele termina em Eternidades Possíveis. Então, o que é uma eternidade possível? Né? Depois, tu também tá com o livro aí? Então tá aí o livro. Ó, também tô com ele aqui, ó. Eu também tô com ele aqui, ó. Então, tá. Não é uma live para vender o meu livro, tá, gente? Mas se quiserem comprar, é bem bacana, tá? Tá aí, ó. Então, mas aqui é onde está concentrado, né, o que eu aprendi nesses anos todos trabalhando com produção musical, que isso foi desde o final dos anos 80, né, ou seja, vocês nem eram nascidos, até desaguar, então, nos 4 anos que eu me dediquei para isso na minha tese, que virou o livro depois. Mas, enfim. O que eu quis dizer com eternidades possíveis? Porque, na verdade, a própria noção de eternidade, para a gente, ela é um pouco abstrata, né? Então, assim, a gente já marca a nossa existência a partir da era cristã de 2000 anos, né? 2020 anos. A gente sabe que o mundo é muito mais velho que isso, né? Embora a gente tenha o calendário voltado lá para o tempo dos gregos também, né? Tantos tempos antes de Cristo e tal, Aristóteles, todo mundo mais.
Mas quando eu estava trabalhando com a tese, eu fiz um esforço, até pelo conhecimento que eu tenho, de pensar quem era o artista mais antigo que as pessoas sabiam falar, né? Lembrar, assim. Até a gente podia fazer essa enquete aqui. O que vocês acham, gente? Responda aqui no bate-papo. Qual é o artista mais antigo que vocês lembram aí, o mais velho na história de música? Vamos ver o que aparece aí. Tô vendo, o João Gabriel já começou a digitar ali, vamos ver o que vem. Eu não sei onde é que digita aqui. Então pode falar, Marquinhos, não tem problema. Tá, mas desculpa que qual foi a pergunta mesmo, Tiziano? Qual é o artista mais antigo que tu lembra na história musical? Mais antigo de todos. Eu acho que são os eruditos lá, né? Os compositores eruditos. Tá, e qual é o mais antigo que tu lembra? Eu acho que eu não sei se ele é o mais antigo, tá? Mas eu acho que o Bach, de repente, né? Acho que influenciou muito rock and roll até, né? Já acertou. É isso aí. O pessoal falou Beethoven aqui, mas na verdade é o Bach. Só que esses caras, né? E vejam, né, gurias, como isso é horrível falar esses caras, né? Porque realmente as mulheres tinham um apagamento brutal desde aquela época. A gente não tinha compositoras eruditas, né? Então, a Raquel falou do Mozart. Talvez o Mozart seja o mais popzinho dos clássicos, né? Mais pop até que o Beethoven, né? Mas, na verdade, o mais antigo é o Bach. E se a gente parar para pensar, isso vem depois de Cristo. Ou seja, isso não tem nem 2000 anos. Então, se a gente está trabalhando com o conceito de que a eternidade é uma coisa que não tem fim, é um contínuo que não acaba nunca, 2000 anos é uma medida pequena para medir uma eternidade. Então, já começa por aí. Então, o sonho de todo artista é se perpetuar na história. Então, a gente, quando escreve um livro, né? Você pode pegar o exemplo aqui, né? O Marquinhos também já lançou mais de um livro, né? Acabou de lançar um faz pouco tempo, inclusive. Quando a gente lança um livro, a nossa ideia, claro, a gente sabe que não está fazendo um livro, no nosso caso, meio dele aqui, fazendo um livro desses best-seller de autoajuda, que vai vender 1 milhão de exemplares e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente está escrevendo o nosso nome na história da literatura. O nosso é de baixa ajuda. É de baixa ajuda, isso aí. Então, mas a gente está escrevendo o nosso nome na história de alguma maneira e né, se a gente vai falecer, né? Mas se a gente vier a falecer em pouco tempo, né, e as pessoas procurarem, esses livros vão acabar circulando por eles, vão estar aí, a gente gostaria de continuar sendo lido, né? Assim como os artistas gostariam de continuar sendo escutados. Agora, tirando agora eu vou brincar, né? O Marquinhos, que é mais velho aqui, e o Mércio também, se eu fizer uma pergunta para vocês todos aqui, vocês sabem qual é o compositor brasileiro que mais vendeu disco até hoje? Deve ser alguém de música brega, popular. Não sei, cara. Errei feio, né? Foi o Nelson Gonçalves. Tá. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não faz a menor ideia de quem seja, né? Então, assim, o Nelson Gonçalves foi o cara, olha bem o que eu tô falando, é o cara que mais vendeu mais que a Anitta, vendeu mais que todo mundo que vocês conhecem hoje, tá? E ele é um completo desconhecido para vocês atualmente. Porque a eternidade dele se apagou. E o que faz essa eternidade se apagar? A reprodução que as pessoas fazem da obra. Então, quando as pessoas pararem de falar no Jimi Hendrix isso, Jimi Hendrix aquilo e coisa e tal, e se parar de falar isso, que talvez uma hora se pare, esse mito, esse fogo do Hendrix, ele vai desaparecer. Então, ele está vivo, presente na gente por uma reprodução que a gente é exposto, que várias pessoas, é que nem meme, que todo mundo fica articulando e colocando isso em prática, né? Eu, por exemplo, eu nunca fui num show do Jimi Hendrix, infelizmente, ele morreu antes de eu nascer e ele é um dos meus ídolos, né? Por N motivos, porque eu acho ele foda pra caralho, porque ele veio de uma época muito difícil, ele era um cara negro que conseguiu se empoderar, né? Já com essa questão também do preconceito racial, a gente sabe que, obviamente, na música os negros conseguiram se impor muito mais facilmente que nas outras áreas, né? Mas os maiores músicos da história não são brancos, eles são negros, a maioria dos músicos, né? E assim como a gente tem grandes escritores e tal, ou, enfim, de todas as áreas, né? Mas como é que eu amo o Hendrix e sei que ele existe, ele me interessa?
pela quantidade de vezes que ele foi colocado dentro da minha circulação de informações, né? De vídeos que eu vi e revi, de vídeos do YouTube, de obras que eu comprei e tudo mais, de amigos que eu falei. Então, esse imaginário todo, ele é muito forte, né? A gente está contando com a presença ilustre aqui também hoje do Zé Carlos de Andrade, meu amigo, né? Colega da Famecos, técnico de estúdio de áudio, que é o maior conhecedor... blues. Quer dizer, o maior conhecedor de blues que eu conheço, né? E um cara que já me ensinou muitas coisas. E várias coisas agora do blues me interessam porque eu tive a oportunidade, feliz oportunidade de me encontrar com o Zé e o Zé me passar essas informações e eu me dar conta que era muito legal o que ele estava falando. Mas talvez se eu não tivesse encontrado o Zé, mais da metade dessas coisas que são importantes para mim hoje eu nem estaria aqui conseguindo comentar nem nada, nem teria como agradecer para ele. Então isso vai muito de como as coisas são postas em circulação. Agora, indo para o cerne da pergunta, né? Essa pergunta de tem um novo Van Halen é a mesma pergunta de tem um novo Jimi Hendrix. Então, como tu mesmo já disse, Mércio, na verdade a gente está num outro momento agora, né? Eu acho que tem muita música boba sendo feita, né? E muita música melada chata. Eu acho que tem muita coisa meladinha chata. Mas se a gente parar para pensar, aí é gosto também, né? E faixa etária e tal. MPB também tinha coisa melada e chata. Várias coisas que apareceram, né? Então, acho que a dinâmica do mundo ela não é tão mutável assim, né? Eu sempre gosto de colocar isso, eu coloco nas minhas aulas de teorias, coloco também quando trabalho processo simbólico com arquitetura, os espaços simbólicos, eles são sempre os mesmos. Sempre vai ter a cantora outsider, sempre vai ter o injustiçado, sempre vai ter a boy band, né? Por exemplo, a gente pegou uma época de boy band tipo Menudo, que vocês todos aqui já devem ter ouvido falar, né? Que era uma banda bem colorida. Era uma reocupação simbólica dos Beatles. E o que veio depois disso, que foi uma reocupação do Menudo? Meu Deus do céu, me fugiu o nome agora, me ajuda aí. O Restart. Isso aí, Restart. Obrigado, João. O Restart foi uma banda que foi uma ressignificação do Menudo, e assim por diante. Né? Que nem Backstreet Boys, sempre vai ter essa coisa. Né? Então, a gente agora está vendo um fenômeno que ele torna a coisa mais insossa e menos criativa, como o Mércio falou, que a gente está muito numa fase agora das cantoras funk beat. É tudo funk beat. Todo mundo quer lacrar e ser funk beat. Né? E para mim, eu acho muito legal que, para mim, o ponto final dessa história foi a Beyoncé indo lá gravar o clipe com o Jay-Z, que é outro cara fantástico, e eles fechando o Louvre e dando na cara de todo mundo, em definitivo. Ali, para mim, é o ponto final dessa discussão de quem pode mais. Né? Mas aí tem uma outra questão, por exemplo, se a gente pegar um álbum como Lemonade, que esteticamente, conceitualmente, ele tem uma proposta muito boa, mas musicalmente ele é muito ruim. Ele é um álbum travado, chato, ele não anda para frente, né? A própria Lady Gaga, que tá tentando seguir uma coisa meio Liza Minnelli, né? De tipo ser cantora, atriz, dançarina, bailarina e promoter e ativista e tudo ao mesmo tempo agora, ela não conseguiu mais lançar músicas com a força de Bad Romance, né? Com a força de Paparazzi, né? Ela fez algumas coisas parecidas para mim no art pop, que eu acho que é o trabalho mais organizado dela, embora nem todo disco seja bom, mas tem coisas muito impressionantes ali. Depois ela vai gravar com o Tony Bennett, que é essa tentativa dela de ser multiplataforma e tentar atirar para todos os lados. E depois ela faz esse álbum novo agora que eu achei simplesmente um lixo completo. Eu achei a pior coisa que ela já fez até agora, que ele é absolutamente insuportável. Eu escutei 2 vezes o álbum e eu desisti. Eu não consegui escutar, porque ele é musicalmente muito ruim. Né? É uma coisa que eu vi acontecer também com a Ariana Grande. Né? A Ariana Grande, ela lançou o Danger Woman, que é um álbum absolutamente genial, e depois ela ficou... Parece que ela está sempre tentando se recopiar. Porque é a maldição que a gente tem de lançar uma obra-prima. Né? Infelizmente, isso é um ponto clássico, que quando a gente faz uma coisa absolutamente genial, a gente vai ficar eternamente refém dessa coisa genial, e aí a gente, né, fica parado nisso. E aí, Mércio, para completar a questão da criatividade e tal, tem também aquela coisa de quando é o primeiro álbum da pessoa, que ela está mais livre, mais solta, mais preocupada, que muitas vezes ela solta mais. Só que a gente está numa época em que as pessoas elas querem fazer sucesso muito rápido.
E aí, como elas querem fazer sucesso rápido e o nível de audiência é mediano, elas acabam tentando copiar as fórmulas que já estão aí. Isso já deixa o trabalho desinteressante. E o outro ponto é que a gente está numa época muito polarizada, que tudo que a gente faz é utilizado contra nós. Então, talvez eu queira daqui a pouco cantar alguma coisa muito descabida, assim, vamos colocar, e eu vou ser acusado de racista, homofóbico, direitista, esquerdista, sem partido. Quer dizer, a gente está no momento assim que todo mundo é acusado de fazer qualquer coisa e é acusado de não fazer nada. Ou seja, qualquer atitude que tu tiver, tu já está ralado de saída, né? E então eu acho que tem coisas interessantes acontecendo, né? Eu acho que, por exemplo, a Anitta conseguiu ser a primeira cantora pop da história que explodiu nacionalmente de fato e deu muito certo, né? Quem tinha tentado fazer isso antes dela é a Vanessa Camargo, que conseguiu ir bem até um ponto e depois degringolou e desandou tudo. A Anitta conseguiu reverter isso aí adiante, né? Embora a Anitta seja muito mentirosa em várias coisas que ela canta, né? Ela acho que só a Isa é mais mentirosa do que ela. Eu orientei um TCC sobre a Isa ano passado que provou exatamente o que eu pensava, que a Isa é uma farsa montada total, de tudo, né? Mas tem pessoas comprando esse discurso, que ela é muito legal, que ela é muito alternativa, que ela é muito, né? Quando na verdade ela não é. É interessante, assim, claro, se a gente entra no teu livro, a gente poderia ficar aqui falando 24 horas na sequência, pela riqueza que tem, e posso falar bem isso, porque eu conheço bem o livro, fora as conversas que a gente teve em cima dele, tive a chance de fazer uma resenha sobre o livro do Correio do Povo. Então, fora que foi, eu ia dizer... Ele é todo riscado. Aqui não vai aparecer porque eu escrevo a lápis, de observações, coisas que eu ia lendo, que eu queria botar na resenha. Mas tem um lance no teu livro, assim, tem 2 termos que tu usa, tá? Um é o tal e-producer, que aparece no teu livro, enfim, e tu se auto-intitula, não sei bem, que tu é um e-producer, né? E, enfim, ok. E outro termo que, para mim, me parece que não é nada acadêmico, embora esteja num livro que saiu de doutorado, é a tal perucagem. Que a perucagem também é um dos caminhos para garantir essa eternidade do artista, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho, o que é um e-producer hoje, por que ele não é um produtor musical, o que é esse pacote que o e-producer oferece, e também, que história é essa de perucagem? Aqui nós temos alguns músicos até, além do Zé, eu vejo que está o Adriano Pinzon, o Dani Castro, enfim, esses caras vão ter que fazer perucagem, e isso para a carreira deles permanecer viva sempre? Bom, vamos lá então. Eu sou um cara que eu comecei tocando sem pretensão nenhuma, né? Eu comecei tocando, um amigo meu tocava violão, começou a me ensinar e tal, e depois eu fui estudar guitarra mais seriamente, e eu vim do rock, e do rock eu pulei para o heavy metal, né? Eu fui fundador e integrante de uma banda chamada Titânio. Foi uma das bandas que mais apareceu em Porto Alegre, das mais atuantes que apareceram em Porto Alegre no final dos anos, na primeira metade dos anos 90, ali de 90 até 94, a gente teve uma atividade muito intensa, né? Então, para vocês que têm banda hoje terem uma noção, a gente colocava em média 500 pagantes dos nossos shows. Acho que vocês aqui nunca tiveram isso no show de vocês. 500 pagantes para ver a gente, não para ir na festa. Pagaram, ficaram na fila para estar vendo eu tocar. 500 pagantes, né? Então era uma época que tinha mais espaço para música autoral, a gente fazia um som. Vocês podem procurar depois Banda Titânio botem o meu nome junto, que acho que tem uma Titânio que é de rap em São Paulo agora. Mas se botarem o meu nome, vocês vão ver algumas coisas tem um videoclipe no YouTube que vocês podem olhar e tal. Para me ver cabeludo, inclusive. E aí eu me formei em PP em 98, e aí eu trabalhava já com o meu professor, que foi meu orientador, que era o Ricardo Severo, eu trabalhava com arte publicitário. E aí depois eu me separei dele, montei a minha própria produtora, e aí eu comecei a trabalhar com música eletrônica, que era uma coisa que não era da onde eu vinha, né? Só que na época
Eu também peguei aquele boom do surgimento dos top DJs e tal, né, dos anos 2000 ali. Eu peguei muito essa efervescência, assim como eu peguei a efervescência do heavy metal e do rock por causa da MTV nos anos 90, eu peguei a efervescência dos top DJs por causa da internet e da música eletrônica dos anos 2000. E aí, eu comecei a ganhar um monte de prêmios nacionais e tal. Comecei a incomodar muita gente no mercado aqui do Sul, porque eu era um cara que vinha do rock, estava roubando o prêmio, ganhando destaque na música eletrônica. Eu incomodei muita gente, né? Tinha um portal muito importante em São Paulo, que era o Fiber Online, que minhas músicas de lounge estavam sempre em primeiro lugar no lounge em todo o Brasil. Então, assim, fiz várias coisas bacanas com isso. E aí... aliás, quem quiser também tem um álbum que eu gravei há 2 anos atrás no Spotify de música eletrônica, um álbum mais recente meu que está no Spotify, podem ouvir também. E aí eu comecei a escrevi para Backstage, que é uma revista bem importante de música. Eu escrevi 4 anos para Backstage, né, uma revista nacional de música. E eu escrevi muito num portal chamado Poabit também, que era um portal muito grande de música eletrônica, que infelizmente não existe mais, mas que tinha muito espaço para divulgar as coisas daqui. Então eu era colunista, eu era um dos principais colunistas desse portal também, e seguidamente estava lá, né, com matérias e tudo mais. E aí eu comecei a me dar conta que o que eu estava fazendo não era só produzir, e não era produzir música eletrônica, porque se o e-producer, as pessoas achavam que era electronic producer da música eletrônica. Mas, na verdade, o que eu estava fazendo era unir todos os conhecimentos que eu tinha de comunicação, de música, de arte, né, e de publicidade, para fazer uma coisa só com tudo isso. Então, sempre, isso eu faço até hoje. Quando eu vou produzir algum artista, os artistas vêm trabalhar comigo, eu cobro o meu valor de produção lá, mas eu normalmente já redireciono eles para... Eu dou um norte, né, para eles para ir para o mercado, eu ajudo eles a se inserir no mercado, a colocar as músicas à venda e assim por diante. Então, esse conceito do e-producer é uma coisa que eu criei para tentar determinar o que eu fazia. Tipo assim, o que é um e-producer? É um cara que trabalha com comunicação, música, ele vai pelo lado do negócio, pelo lado da música também, né? Que depois, inclusive, na tese, eu revisito esse conceito e vou além, que eu chamo depois ele de artista total, que é um outro conceito que eu criei na tese, né? A tese é feita para a gente criar conceitos, que é a mesma coisa, é um artista que tem uma equipe inteira trabalhando com ele e tal, só que o e-producer é um cara que trabalha sozinho, uma pessoa que faz tudo ela mesma, ela é um Leonardo da Vinci multifacetado, tá? Então é mais ou menos essa questão. E isso até, na verdade, para fazer mais um gancho, eu acabei de fazer um artigo agora chamado Leonardo da Vinci 1, que eu falo sobre essa relevância dessa multifaceta do Leonardo da Vinci utilizada para a economia criativa hoje. Eu vou apresentar esse artigo num congresso que vai ter agora ibero-americano de indústria criativa, né? Vai ser online, mas é lá no Rio. Aí depois até quem quiser fica atento que eu vou divulgar o artigo aí para a galera ler. Mas o e-producer é basicamente isso. E a questão da perucagem é o seguinte, no final dos anos 90, quando eu estava me formando, eu fui trabalhar, então, com esse cara que era meu professor, o Ricardo Severo, numa empresa chamada Máquina Desenho de Imagem e Som, que era uma empresa bem diferente do que se tinha na época, porque era uma empresa focada só em conceito e processo criativo, que é justamente o que as pessoas não sabem fazer hoje, que é onde mais dá treta, é onde mais tem carência de gente no mercado, porque as pessoas não consomem cultura adequadamente, elas não sabem ligar os pontos das coisas que elas consomem, e os conceitos são cada vez mais fracos, né? Essa é uma grande discussão que eu tenho com vários alunos, inclusive as minhas amadas da arquitetura estão aqui para me ajudar, né, gurias? Deem um like que você sabe que eu vou falar, que eu achei um calcário de Aquiles da arquitetura, onde eu vou ajudar vocês a crescer e vou ganhar dinheiro também, que as gurias já me deram a morta que é por aí mesmo. As gurias já estão sinalizando aqui que é verdade, não paguei elas para fazer isso agora, tá? Então, quando eu estava nessa empresa, surgiu essa expressão perucagem. O que era perucagem, então? Isso era uma brincadeira que um dos sócios fazia, o Flávio Wilde, que ele falava, tu é um cara que adora ficar perucando, vocês foram perucar. O que é perucar? Perucar é se promover, mas é se promover no bom sentido, né? Então, estou falando de uma época que não tinha redes sociais digitais, não tinha Instagram, não tinha, né, celular que fazia selfie nem nada. Então, a perucagem é, como eu coloquei lá na tese, seria tipo a arte de se promover pelo bem, de saber se autopromover, saber construir uma imagem própria. E tem essas coisas agora chamam de personal branding. Eu já fazia personal branding lá no passado, só que eu chamava de perucagem, né? E então, eu sempre isso que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, com o Mércio, é uma perucagem, né? Claro, a gente está discutindo conteúdo e tal, mas eu estou aqui
entre outras coisas, para fazer o meu nome crescer, né? O vídeo que eu gravei para fazer a chamada, para vocês estarem aqui, eu estava vendo o report dele hoje, ele teve um alcance bem grande, atingiu mais de 600 pessoas que viram o vídeo, quer dizer, isso tudo vai somando pontos, né? Tu vai daqui a pouco tendo, talvez as pessoas que estão aqui me assistindo hoje vão começar a me seguir no Insta depois disso, então essa perucagem, essa arte, seria uma mistura de relações públicas, publicidade, jornalismo, tudo junto para tu te promover e te inserir nos veículos de comunicação e nos debates e te tornar relevante para as coisas também. Tiziano, a gente, enfim, são quase 10 para 7. Desculpa, só uma coisa, eu não expliquei por que é perucagem, rapidinho. Por que o nome é perucagem? Perucagem porque, se vocês olharem os compositores de música erudita, e vocês já viram em filmes e tal, até no passado, eles usavam aquelas perucas, lembram? Que eles não tinham aquele cabelo, usavam aquelas perucas, né? Eles iam no salão para conversar e fazer negócios, então eles iam perucar. Tu botava a peruca para te exibir para os outros. Então, daí que eu me apeguei com esse termo, e como eu amo ele, como meu orientador, que é o Rolf, que é um cara bem ousado também, ele deixou eu colocar isso dentro da parte acadêmica para eu poder sacramentar, então, esse conceito. É isso. Queria, assim, nós temos 10 minutos para finalizar, a gente até botou um evento de 45 minutos, estaria terminando. Quando a gente começou um pouquinho, depois a gente pode ir um pouquinho mais, que depois tem aula. Mas queria só te passar, assim, aí vou te pedir para ser rapidinho, que eu tenho 4 questões ainda, assim, para a gente ser bem rapidinho contigo. O Adriano Pizol mandou uma pergunta, tá? Que é a seguinte: Tiziano, como ser inventivo em uma época em que, teoricamente, muita coisa, botou vários usos ali, já foi feita e muito produto parece algo repaginado. Então, essa questão aí de como ser inventivo nesse momento que tudo já foi feito, vamos dizer assim. Bom, a gente trabalha muito atualmente com releituras e remixagens, né? Com bricolagens, que a gente chama, né? Então, a gente tem muito essa questão de uma mistura de um estilo com outro, de uma coisa com a outra. Uma coisa, Adriano, que me incomoda muito atualmente é essa função e mania de participação especial. Aí a pessoa grava um disco, tem 100 participações especiais. Aí a pessoa vai se apresentar, tem 100... Não tem que ter participação especial. O cara tem que ser o cara, a banda tem que ser a banda. Isso já é uma prova da falta de originalidade, de tentativa de fazer uma coisa diferente. Tu não tem que ficar agarrado na fama dos outros e na barra dos outros para ser alguém. Né? É a mesma coisa que sempre que eu fosse dar uma aula, eu preciso ter um convidado, o Mestre tem que dar aula comigo, depois o Marquinhos tem que dar aula comigo. Não, tudo bem, pode ter uma aula que é em dupla, mas eu vou dar minha aula, eu vou fazer meu livro. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que daria para se pensar de mudar essa maneira de trabalhar para ser um pouco mais inventivo. A outra questão, Adriano, te respondendo, é assim, ó. Eu vou te dar um exemplo prático que eu uso em aula e que eu usei na minha dissertação de mestrado. Você pode procurar a dissertação de São Paulo, vão encontrar lá. Quando eu estava tendo aula no pós com o Gervasi, ele mostrou uma imagem de uma artista chamada Teda Bara, que vocês não conhecem, mas é uma artista para vocês pesquisarem, porque todos os funk beats que vocês olham foi essa mulher que criou. Ela foi a primeira mulher fatal do cinema lá na década de 20, faz 100 anos que essa mulher estourou, e tudo que a gente está fazendo até agora é cópia dela. Então, vocês talvez lembrem que a Madonna, numa turnê dela mais antiga, na Girly Tour, ela foi nessa turnê com um sutiã que tinha umas pontas bicudas, assim, vocês talvez lembrem dessa imagem, né? Isso é uma cópia absolutamente total da Teda Bara. Só que quando a Madonna lançou, foi visto como uma grande inovação, uma grande criatividade. Por quê? Porque a Madonna fez o tema de casa de buscar a leitura histórica, a referência que ninguém faz. Então, isso é um primeiro ponto criativo, Adriano, para pensar hoje, é leitura histórica, buscar as referências que ninguém está vendo e, a partir disso, reorganizar essas referências. Isso é uma maneira de ser criativo atualmente. Né? Claro que tem um lado um pouco mentiroso disso, mas toda criação artística ela não parte do zero, ela vem de alguma coisa, né? E acho que uma coisa que é muito difícil também é a questão de estabelecer uma linguagem própria, uma identidade própria. Isso está cada vez mais difícil porque as pessoas elas têm uma mania muito grande de querer tudo muito rápido e copiar os outros. Né? Tem uma guria que me procurou uma vez, há uns anos atrás, para eu produzir ela, aí ela ainda me mandou um vídeo, sabe aqueles ídolos e aços que tinha da TV? Ela mandou um vídeo dela lá, sendo chinelhada ao extremo. Ela foi lá quando ela era bem novinha, tinha uns 15 anos, eu acho, ela foi toda com um shortinho minúsculo e tal,
e ela foi cantar e o Miranda e a galera detonaram porque ela não cantava nada, né? E ela ficou brigando com os jurados que ela cantava muito, que ela ia ser uma cantora, e aí o Miranda educadamente falou, olha só, por que que tu não vai estudar canto? E ela falou, não, aí você tem que fazer isso, eu não quero ser. Então acho que falta estudo, falta de educação, porque qualquer trabalho artístico, para chegar num processo criativo, ele exige muito estudo e muito esforço. Então acho que essa é uma resposta que dá para dar rapidinho para ti aí. Então, assim, Tiziano, eu acho que esses teus pontos de vista são bem interessantes. Eu sempre gosto que tu sempre vem baseado, acho que muita coisa no teu livro, né? Enfim, tu é um profissional universitário, né? A coisa do estudo, da pesquisa, né? Eu também tenho essa visão que eu acho que falta isso hoje. Então, quando tu dá uma dica dessas, eu digo, pô, só posso assinar embaixo. Como a gente se aproxima do final, e eu sei que todos os assuntos abordados aqui, eles são infinitos. Porque está se tratando de um tema, enfim, arte, né? Cada um talvez tenha aqui um conceito diferente, uma maneira diferente de compreensão sobre a arte, e certamente todas até válidas, né? Então o tema é rico, mas o tempo é rápido. Então eu te pedi assim, para a gente finalizar, até tinha um pedido, acho que do João Leonardo, de dicas, e eu tinha combinado contigo para a gente fechar, que eu queria indicações tuas, que seriam assim, até deixei mais para o mundo da música mesmo, né? 3 discos. O que é um disco da tua vida, tá? Um exemplo de um disco, o outro, né? Então, que é um grande disco da tua vida. O outro é assim, ó, qual é o disco que eu tenho que escutar, que eu vou chegar no final dele e dizer assim, ó, cara, esse é o melhor disco já produzido, ou seja, na ideia de produção, de trabalho de ter um produtor ali. E a última coisa, aí, para fim, uma coisa no estado é o seguinte, um disco que tu acha que quem tá aqui jamais pensaria que tu escuta. Pô, os caras acham que eu não escuto tal negócio, Tá. eu escuto. Seriam, essas 3 referências tuas eu queria agora. Tá, eu fui me preparar, porque eu sabia que o Mércio ia perguntar isso aí, tá, gente? Então não é... É só porque eu queria mostrar as coisas que ele ia perguntar, tá? Na verdade, o disco bem produzido eu esqueci que ele ia perguntar. Mas assim, vamos lá. O disco que eu mais amo na face da Terra é um disco que não tem para vender em CD, ele não saiu em CD, ele só tem em vinil, mas ele tem no YouTube para vocês ouvirem. Eu vou até colocar aqui para todo mundo o nome dele. Deixa eu botar aqui, ó. Estou botando no chat aqui. E vou mostrar a capa para vocês. Isso aqui, se vocês procurarem no YouTube, vocês acham para ouvir. Tá? No YouTube, não no Spotify, que ele não quer no Spotify também. É esse álbum aqui, chamado Cidade e Coração, do Egberto Gismonti. Esse é o álbum da minha vida, é o disco que eu mais amo na face da Terra. Eu já ouvi ele, tanto que eu tenho 2 vinis dele, de tanto que eu amo ele. Vocês podem ver até que tem um nome aqui que não é meu nome, ó. Eu comprei usado, porque eu nem tenho como comprar ele novo, né? Na verdade, eu vi uma vez uma edição dele no Japão, só que custava tipo 5 mil reais, era uma bizarrice, assim. Então, tipo, é a única vez que eu vi em CD, tá? Mas esse disco, para mim, é um exemplo de uma composição fantástica. Ele tem uma música chamada A Fala da Paixão. Vou botar aqui para vocês procurarem. Que, para mim, é a música mais bonita que eu já vi na minha vida. De tudo que eu já ouvi. Pensa em tudo que eu já ouvi na minha vida. Tá? Então, esse é o meu álbum principal. O Egberto Gismonti é um compositor de música instrumental brasileira. Fantástico. Ele tem álbuns no Spotify que dá para ouvir, mas não tem especificamente esse álbum que eu estou indicando aqui. Então, Antes esse é o... que tu vá para o próximo, ele é um disco dos anos 80. Que ano é esse disco? Ele é 80 e... Peraí, é 86... E aí eu quero te questionar 80... o seguinte, que é uma época... 83, Mércio. Que é uma época no Brasil que a maioria dos discos, a produção deixa muito a desejar, né? Som de bateria que não é tão legal, enfim. Esse aqui eu acho ele absolutamente genial. É o disco que eu mais sou viciado em ouvir, assim. Ele é muito... Esse disco é um disco que mudou muito a minha maneira de pensar a música quando eu ouvi. Então esse é o meu disco de cabeceira, assim. Tá, daí tu tinha perguntado o exemplo de produção e um que ninguém espera que tu gostasse, enfim. Tá. Tem outro álbum que eu amo muito, tá? Não sei se dá para pensar em produção também, mas que é esse aqui, ó. Também tem o vinil, que é a trilha sonora do filme Amadeus, tá? Esse tem no Spotify e esse tem no YouTube também. Então, trilha sonora do filme Amadeus, é um filme da década de 80 também.
tem, obviamente, obras do Mozart aqui, mas os arranjos da gravação desse álbum eu acho absolutamente impecáveis. Assim, as melhores gravações do Mozart que eu já ouvi na minha vida. Esse é outro álbum que eu já ouvi assim 5 milhões de vezes, que eu acho fantástico, né? Claro, em termos de produção, gente, vai depender muito do que... É muito complexo comparar assim, ideias e estilos, né? Mas vamos pegar, então, já que começa falando de coisas atuais, e até o Adriano perguntou da criatividade e tal, eu vou dizer para vocês um álbum que me impressiona muito. Eu não peguei ele também, mas eu já falei dele aqui. Mas o álbum contemporâneo de pop que eu mais me impressionei até hoje, até porque eu já ouvi ele todo com as faixas separadas, eu tenho ele com as faixas todas separadas, inclusive, que eu baixei e organizei, eu tenho ele todo, eu já ouvi cada trackzinha por dentro, como é que ela é o Danger Room da Ariana Grande. Esse álbum, para mim, é um negócio assim absolutamente impecável de produção atual, de pop. Eu acho ele genial. A Ariana Grande canta pra caralho. E eu acho um álbum muito emocionante e tipo impecável do início ao fim. Eu acho ele muito bom. Tá? Melhor que os da Lady Gaga, inclusive. E bom... eu sou um cara meio eclético, é difícil ter uma coisa que choque, assim, tipo, né? Mas, assim, uma coisa que eu já notei que os alunos ficam assim, quando eles me perguntam, tipo, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse gostar disso. Eu acho que falta muito drama na música atualmente, eu sinto muita falta de drama, é tudo muito alegrinho, eu gosto de coisa mais pulso cortado, assim, sabe? E aí, claro que o grande álbum contemporâneo disso, pra mim, é mais atual, que eu sou apaixonado e que às vezes as pessoas se chocam, que eu gosto, é esse aqui. Aí eu tenho CD, que é o Ultraviolence, da Lana Del Rey. Eu sou completamente apaixonado por esse álbum aqui, eu achei ele uma produção absolutamente impecável e fantástico. Artista brasileiro pop contemporâneo que eu indicaria. João, eu acho absolutamente genial o Terno e o... Como é que é o nome do vocalista do Terno, gente, que eu esqueci? Tim Bernardes. Tim Bernardes. Eu acho o Tim Bernardes absolutamente fantástico. Tá, então uma coisa atual que eu acho genial. Tu sabe que eu discordo de ti, fiz aquela mono, inclusive, que falava do terno, mas não vamos poder aprofundar muito. Então, assim, ainda tem mais uma questão para o Tiziano, mas antes de mais nada, agradecer a presença de todos. A ideia, então, a gente dá continuidade a cada 15 dias. O próximo encontro vai cair durante o SET Universitário, ele é um dos eventos do SET Universitário. E aí a gente vai estar, então, com a professora Fecris, e também com a participação, que trabalhou muito com a Fecris e tal, na Pop Rock, acho, o Arthur de Faria. Então, a gente vai em sequência. Vai ser o único programa, por sinal, que vai ter um convidado não famequiano, porque como era o SET universitário, tem que trazer alguém de fora. Na sequência, depois, para quem não conhece, não dá aula no jornalismo, nós vamos ter o professor Eduardo Van Maher falando sobre... Claro, tudo é uma provocação, se o videoclipe acabou. Então, a ideia é essa, a cada 15 dias, eu gostaria muito, enfim, que me mandassem e-mail, fizessem contato, dando sugestões. Olha, é legal fazer mais curtinho e a gente deixar 15 minutos para um grande debate. Porque eu sempre acho que as coisas, elas são... Tudo está sempre em processo, em transição, tudo é construção. Eu contei esse ano, a gente fez essa primeira experiência. Cara, foi o melhor formato? Não sei, mas vocês podem me dizer e contribuir com isso para a gente ir afinando. Eu sempre tenho vontade, enfim, quando voltar ao presencial, a gente criar algo além disso, fazer tipo um clube de audição, ter um lugar lá na Famex para a gente se reunir, para discutir música, escolher um disco para todo mundo escutar e depois ficar conversando, analisar, porque, enfim, né, como vocês sabem, quem me conhece, o meu grande interesse pela música. Então, todo mundo, por favor, acompanhe para a gente conseguir dar sequência ao projeto. Estou muito afim que daqui a 15 dias veja esses nomezinhos aqui todos na tela, acompanhando aí o próximo evento. Para fechar, Tiziano, eu tinha escolhido uma frase do Nietzsche, que eu ia te dizer a frase e queria, assim, do nada, tu falasse 30 segundos sobre ela. E aí, eu dando uma folhada no teu livro, descubro que a frase que eu escolhi não era... E foi uma coincidência, não tinha como lembrar disso, que é aquela frase do Nietzsche: sem música, a vida seria um equívoco. Até no teu livro está: sem música, a vida seria um erro. Enfim, uma questão de tradução, é a mesma coisa. Então não é legal eu te provocar com uma frase que tu conhece bem, porque tu botou lá na abertura do teu livro. Então eu vou usar uma do Oscar Wilde, que diz assim, e aí eu quero que tu fale 30 segundos dela,
e já no embalo se despeça dessa nossa super audiência aí. A música é o tipo de arte mais perfeita. Nunca revela o seu último segredo. O que essa frase te provoca? O Oscar Wilde sempre é um cara meio difícil de entender, né? Eu gosto dele. Eu acho que o grande segredo que a música não revela é por que a gente gosta tanto dela, por que ela mexe tanto com a gente, né? Na verdade, tem um paradoxo aí, porque quando eu fiz a minha tese, eu coloco lá para mim, eu elenco qual é a maior arte, que eu acho a maior arte mais foda de todas, e eu coloco a literatura em primeiro lugar de tudo. Eu ainda penso a mesma coisa hoje, tá? Isso eu sou músico, né? Mas eu acho que o grande segredo é justamente esse mistério de como ela consegue mexer com as nossas emoções e ela não é previsível, porque tem pessoas, por exemplo, que... Eu sou um cara que fica nervoso ouvindo reggae, por exemplo, né? E eu sou um cara que se acalma ouvindo Metallica, então é muito variável isso, né? Então acho que esse é o grande segredo que não se revela, esse paradoxo de que a música pode ser qualquer coisa para qualquer pessoa, acho que é isso. Bacana. Bom, tem que me despedir, né? Uma boa despedida aí, então, Luciano, para cativar tá. essa turma. Então tá, gente, estou muito feliz de vocês terem participado, né? Eu vi que veio praticamente todo mundo que se inscreveu. Quem quiser me seguir no Insta, até uma informação aqui, o meu Insta até esse fim de semana era eProducer, tá? E eu mudei agora para Tiziano.paludo, porque eu estou com outros projetos que eu vou botar adiante aí no final desse ano e pro ano que vem, então eu acabei transformando o meu perfil de pessoal para profissional e troquei o nome para marcar essa transformação também. Então quem quiser pode me procurar lá. Tem o meu site tizianopaludo.com, sem BR, que vocês podem encontrar um monte de material de coisas que eu já fiz, né, de artigos e tudo mais. E alguém tinha me pedido aqui dica de livro, né? Não lembro quem é que foi que eu vi aqui no chat para indicar livros de música, tá? Acho que Tá. Tem... Se vocês procurarem tese Tiziano Paludo, eu li muita coisa na minha tese, né, vocês baixam de graça e tá lá toda a relação de coisas que eu li, tem muita coisa bacana que eu utilizei para pensar a música, vocês podem lá, tem uma lista bem grande, tá? Mas acho que tem um livro que eu amo muito que é Paz, Amor e Sgt. Peppers, que é um livro que o George Martin explica todo o processo de gravação do Sgt. Peppers e tal, e como eles foram inventivos, e esse eu acho que é um livro bem essencial assim para quem curte o assunto e quer dar uma lida, né? E tem um outro livro que ele é um pouco mais caro, mas ele é bem completo também, que é Como a Música Funciona, me ajuda, mestre, eu esqueci o nome dele agora. Não vou lembrar, eu tenho o livro, te lembra? A gente até te comprou meio na mesma época. Não é do Peter Gabriel, né? Não é do Peter Gabriel. Não, é do... O cara do Talking Heads. Me fugiu o nome agora. Como a música funciona, gente? David Byrne, isso. Isso. Que é um livro bem completo também, tem bastante coisas. Mas eu acho que tem o livro do Nile Rodgers também, que é o cara que fez um monte de hits históricos, assim, que ele conta todo o processo, como é que ele pensa os hits também, né? Que é um livro dele, eu não vou lembrar o nome agora, mas é Nile Rodgers, é um cara bem bacana, assim, para ler. E, gente, assim, eu sempre recomendo ler biografias de artistas, sabe? Sempre tem coisa bacana que a gente aprende lendo. Tem um monte de biografias de vários artistas, eu já devorei milhares, assim, por isso que tá bem presente essa função, assim, de como é que essa galera pensa processo criativo. Quem quer entender processo criativo musical precisa ler biografia de artista, é um ótimo caminho. Bacana. Então, gente, agradeço a todos, espero encontrá-los novamente dia 29, durante o SET Universitário. Aí vai ser uma edição que vai ser às 14h, dentro dos horários do SET Universitário. Lembre-se que o SET Universitário, enfim, inscrições estão correndo, acompanhe que o evento sempre vale a pena. Então, agradeço. E o meu livro também, né, Mércio? E o meu livro também, quem quiser ler, né? Também uma boa dica de leitura. Acho que, sem dúvida. E volto a dizer... Tem para vender... Tem para vender digital ou físico também, tem as duas modalidades. E eu recomendo, conheço realmente, como eu falei, conheço bem a obra do Tiziano, acho que tem grandes sacadas ali para compreender esse mundo de hoje a partir da música. Lamento que a gente podia discutir música na pandemia, tantos assuntos, mas isso só prova uma coisa, a riqueza do tema música. Em uma hora a gente deixou tanta coisa bacana que eu sei que o Tiziano gostaria de discutir.
Então, boa noite para todos e, por favor, a gente se encontra no próximo Vitrola Fametos. Até lá, tchau, tchau.